Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora também lhe convidando para fazer uma reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do voluntariado. Ser voluntário. O que é ser voluntário? O voluntário ele não é pago, não é porque ele não tem preço, é porque ele não tem valor. O valor dele não se mede pela parte financeira, se mede pela questão da compaixão e também dele ser um cidadão que quer fazer a mudança na sociedade. A mudança, qual a mudança? Incluir os excluídos. Né? Fazer alguma coisa para que aquele que não tem a mesma possibilidade que ele tem, ele possa promover na vida dessas pessoas. E ser voluntário é algo muito forte e muito restaurador, porque muitas pessoas que trabalham pelo voluntariado, elas dizem assim, olha, quem mais ganhou fui eu. Eu é que me sinto bem, eu me sinto tão bem quando eu consigo ajudar essas pessoas, quando eu consigo, por exemplo, tem pessoas que trabalham para recolocar pessoas no mercado de trabalho ou então dar uma profissão para que aquelas pessoas possam ter um trabalho. Quando elas são recolocadas, quando ela fez todo aquele trabalho e aquelas pessoas voltam e dão o seu testemunho de que, olha, hoje eu tenho um emprego, hoje eu tenho uma profissão e você me ajudou. Foi você quem me deu a mão quando eu não sabia para onde ir. Como é importante nós estarmos, né, atentos ao próximo, olhar o próximo como você olha para você, né? E é muito importante isso, porque faz toda a diferença. O que você quer fazer na sua vida e o que é que você quer fazer pela vida das outras pessoas ao seu entorno. Então, o voluntariado, quando se junta, seja para qual ação for que é para o benefício, ela promove o impacto social, ela promove a mudança necessária, ela promove a união de pessoas que querem um mundo melhor. E acho que é isso que a gente tem que pensar. Onde é que eu sou voluntário hoje? Você é voluntário em quê? O que você faz voluntariamente? Você pode começar na sua casa. Você que é filho, filha, você pode começar o voluntariado dentro de casa, sabe como? Entendendo que a sua casa é a primeira experiência do coletivo. Porque dentro da sua casa tem louça para lavar, tem a roupa de cama que tem que arrumar, tem a cama que você tem que arrumar de manhã, tem a toalha de banho que você tem que recolher depois do banho, colocar no varal. Será que você é aquele tipo de pessoa que larga tudo no meio do caminho? Você é aquela pessoa que levanta, deixa tudo desarrumado. Minha mãe que se vire, né? Isso não é cidadania, isso não é reconhecer que o outro tem que fazer tudo por você. Você tem que colaborar, você faz a sua parte, arrume a sua cama, coloque a sua toalha no varal, ajude a sua mãe a lavar a louça, aprenda a cozinhar. Faça uma surpresa para sua mãe um dia e fale assim, mãe, fica quietinha aí, hoje quem vai cozinhar sou eu para você. Eu tenho certeza, essa é uma pequena atitude que a sua mãe vai receber com tanta alegria no coração, ela vai olhar para você e falar assim, nossa, eu acertei, eu estou criando bem meus filhos. Então veja, isso faz parte também da educação. Ser voluntário dentro da escola, ajudando os amiguinhos, não sujando, recolhendo o lixo do chão, né, mantendo o banheiro limpo quando você vai usar para que o outro também use. Tudo isso são pequenas atitudes, mas que demonstram quem você é e como você é no coletivo. Então, essas são observações que a gente tem que fazer quando a gente conhece pessoas. Nós vamos vendo se elas são realmente pessoas que se ocupam de dar o seu melhor. Então, começando com pequenos gestos e também com gentileza. Seja gentil, tenha palavras amáveis. Se a pessoa chegar com uma palavra grosseira para você, respire fundo, olhe para a pessoa, pense que talvez ela esteja atravessando uma época difícil e responda para ela de uma forma gentil. Às vezes, é só você olhar para ela e dizer assim, oh, meu irmão, minha irmã, minha amiga,
que está acontecendo? Você não está bem, você não é assim. E isso vai fazer com que ela perceba que ela está sendo vista, porque talvez ninguém percebeu a dor dela e você está percebendo que ela está com uma dor, que ela não está bem. Isso faz toda a diferença. Olhe para o outro como você olha para você. E não se esqueça, acordou, arrume a sua cama, seja voluntário. E depois estenda o seu voluntariado para a sociedade com aquilo que você faz de melhor no tempo que você puder e quando for possível você desenvolver esse trabalho. Não precisa de fazer mais do que isso. Fazendo isso, você já vai estar ajudando muito. E hoje nós estamos com uma pessoa que é, assim, o retrato do voluntariado. É uma mulher muito forte, uma mulher muito estudiosa, é uma mãe amorosa, uma avó excepcional e também uma amiga das crianças e amiga de seus amigos de verdade. E esse trabalho voluntário que ela faz já mudou a vida de muita gente. Nós estamos com Vera Leide Nazaré, que é assistente social, é educadora social. Ela já foi conselheira tutelar durante bastante tempo, inclusive pelo trabalho que ela desenvolveu no Conselho Tutelar, ela recebeu um prêmio nacional de boas práticas dos conselhos tutelares. Foi lá para Brasília e foi receber esse prêmio. Ela foi indicada, é um prêmio para as pessoas que realmente são reconhecidas por aquilo que fazem de diferente na vida das crianças. Ela é comendadora da paz também, Madre Teresa de Calcutá. Ela recebeu a comenda Selma Bandeira e foi a primeira coordenadora do programa ABB Comunidade aqui em Maceió e ficou 25 anos. Poxa, olha, é só um pedacinho, viu? Tem muito mais coisa, mas senão eu já não consigo conversar com ela hoje, né? Me desculpem. Bom, Vera Leide Nazaré. É uma alegria e é, assim, uma satisfação e é uma honra recebê-la aqui no programa Trilha Social. A paz, Maristela, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com você, né? Sempre que eu venho aqui eu aprendo mais e sinto o desejo mais ainda de continuar sendo cada dia uma pessoa melhor através do voluntariado. Então, o voluntariado na tua vida, você vê, você tem uma extensa história. Você acha que o voluntariado, essa questão de ser voluntário é algo que foi ensinado, veio através dos seus pais? Como é que isso nasceu no seu coração? Maristela, eu sou voluntária desde criança. Eu sempre fui defensora dos animais, das crianças. E eu acredito que o ser voluntário nasce de um desejo do seu coração, mas também de exemplos que você vê na sua casa, ou um vizinho que você vê ajudando alguém, o seu pai sendo solidário com alguém. Eu acredito que também você aprende com o outro. Isso você viu nos seus pais? Eu vi nos meus pais, né? E eu aprendi a ser solidária, mas eu tinha algo dentro de mim que eu senti uma necessidade de ajudar pessoas para contribuir com a melhoria da vida delas, entendeu? Foi desde criança, acho que desde os meus 10 anos em diante eu já comecei a ter esse sentimento. E assim, quando você fazia o trabalho social, né? Quando você fazia o trabalho voluntário, como é que você se sentia? Maristela, eu disse para doutor Bruno, que eu conheci, né, lá no projeto Abraço, eu disse para ele que o prazer que eu tinha de fazer o trabalho voluntário era bem maior do que quando eu trabalho para ganhar, para ser remunerada. Porque é algo que é espontâneo. É espontâneo e contagiante de você ver a transformação na vida de alguém através de uma atitude sua. E você falou sobre a importância do escutar as pessoas, né? E eu acredito que até escutar é uma ação voluntária. Com porque certeza. você pode salvar vidas. Pode, sim.
Com certeza. Hoje nós temos aí pessoas, né? Você tem números para ligar, né? Se você está com depressão, ligue. Principalmente agora com essa onda, né? Das pessoas com a saúde mental, ela é necessária e quando a saúde mental é afetada, a pessoa pode chegar até o suicídio. Então, quando ela estiver, ela tem um telefone que ela pode ligar para conversar, ela vai ser ouvida. Tem pessoas preparadas, voluntárias, para ajudá-las a sair daquele momento que está deprimida, que está triste, está passando por um luto, está passando por um momento que talvez ela mesma não entenda, mas eles são preparados para ouvir e acolher. O acolhimento é muito importante. Você aprendeu muito isso também no seu trabalho. Aprendi a ser paciente, a ter uma escuta, né? Que a gente fala da escuta ativa, aprender a escutar o outro, respeitando o tempo do outro, né? Então, o que é que eu percebo quando as pessoas, elas são servidas? Eu digo que é melhor servir do que ser servido. Porque quando você serve, você vê que o seu servir contribui para mudar a vida de alguém. Mas, de uma certa forma, você falou, quando você contribui, você está sendo servida. Está sendo servida. E eu digo assim naquilo que te faz bem. A saúde mental de quem é voluntário, eu digo que quando você pensa no seu problema, aí você pensa naquela pessoa que você ajudou, que você serviu, que o problema dela é maior. E aí você se fortalece para servir e dizer que vale a pena. Eu acho que o ser voluntário é algo que vem do coração, que nasce do coração. Não é qualquer pessoa, eu vou ser voluntário hoje à tarde porque eu estou de folga, não. Você vai ser porque quer transformar a vida. Vai porque você quer transformar a vida, não só para preencher o seu tempo. Isso é verdade mesmo. E você, assim, muitas vezes pode ser que alguém olhe para você e fale assim, nossa, a Vera Leide, olha, ela foi conselheira tutelar, ela recebeu todos esses títulos. Gente, não caiu do céu, né? Ela não caiu de paraquedas, nada disso. Ela teve 25 anos dentro da ABB Comunidade, atendendo, eram mais de 400 crianças. Olha, eu cheguei a atender 2 municípios juntos, Barra de Santo Antônio e Paripoeira, que deu em média 440 crianças. Depois ficaram só 340. Então, imagine, de 97 até 2022, quantas crianças e geração, né? Porque a primeira e a segunda geração, que hoje eu atendo crianças que foram do ABB, que são filhos dos meus ex-alunos. E para as pessoas entenderem o que é a ABB Comunidade é uma parceria, né, do Banco ele é um do programa, Brasil. ele é um programa, chama-se Programa Integração ABB Comunidade, existe em todo o Brasil, né? E o Banco do Brasil, quem faz é um projeto social. É um projeto social que tem que ter um parceiro, o Banco do Brasil é o parceiro, e antes era o Estado, hoje é o município. Então, o município abraçou e está atendendo 400 crianças no programa ABB Comunidade de todo o litoral norte. É isso que você falou agora, a quanto é importante a união, né? O primeiro setor é o governo, o segundo setor é o empresariado, as pessoas que trabalham para ganhar o seu dinheiro, é o que movimenta a economia, né? E o terceiro setor é o voluntariado, o terceiro setor, são os projetos sociais. É importante que esses setores se conversem e se ajudem. Na realidade, é importante. Parcerias é importante. Sábado teve uma ação na ONG Abraço, no Instituto Abraço, e eu fiquei impactada e emocionada quando eu vi algumas instituições ali contribuindo para promover uma ação transformadora. De bem-estar. De bem-estar para aquelas crianças e as mães que estavam lá, que foi a ONG Maceió Voluntário, o Instituto Kelly Lopes, teve também a missionária Sônia Onuki e a professora Débora, que deu um show para aquelas crianças. Tocando violino. E a minha colega, né? Fátima, falou que nunca assistiu, né, uma apresentação de violino. Então, a união daquelas instituições fez naquele momento algo que nunca existiu ali.
impactou todas aquelas crianças e aquela Eu comunidade. estava acostumada, mas para mim também foi um impacto muito grande de ver tantas pessoas do terceiro setor se dispondo a mudar a vida de uma criança, principalmente de crianças, né? Porque você mudando a vida da criança, você muda a vida de toda uma família. É verdade, porque é a cura, né? A cura. Quando você cura uma célula, você cura as outras células. Exatamente, Maristela. E faz parte, Faz né, parte. da Quando nossa você muda a sociedade. vida de uma criança, você transforma a vida de toda a sua família. Porque a gente que faz um trabalho social, a gente não só trabalha a criança, a gente trabalha a criança, a família, a comunidade em geral. E aí você consegue realmente promover uma transformação. E você começou um trabalho lá em pescaria com as crianças, também muito importante, dava aula de violão, também contação. Você é contadora de história. A contação de histórias, né? Você é capelã. Sou capelã, né? Eu fiz o curso de capelania porque eu quero ir além do que eu já faço. Então, não é só... O capelão, ele tem acesso aos presídios, ele tem acesso a locais que você, como cidadã comum, não tem. Então, eu sou capelã de formação, tenho minha carteirinha, eu posso entrar num presídio, eu posso entrar numa unidade de medida socioeducativa, eu posso fazer um voluntariado no hospital. Então, o capelão, ele é um voluntário. Ele vai lá não só para pregar a palavra, mas também promover ações que promovam uma mudança social. E você falou do presídio, né? Eu sei que você tem uma experiência dentro do presídio, fazendo um trabalho voluntário faz algum tempo, mas Nossa, foi acho que foi em 2012, muito impactante. Eu acho que o trabalho que nós fizemos... pena que não continuou. Que não continuou, Maristela. Mas aquele trabalho no presídio foi algo impactante. Eu me lembro que eu fiz o convite, que você foi uma das formadoras dos Agentes da Paz, e eu disse assim, por que não fazer os Agentes da Paz no presídio? É muito fácil falar de paz numa escola, numa igreja, mas se falar de paz no presídio, eu tinha esse desejo. Até porque essas pessoas que estão ali dentro da prisão, elas precisam de ter um ensinamento de valores, porque em algum momento, muitas daquelas pessoas que estão ali vão sair e vão voltar para a sociedade. E elas precisam de receber uma atenção e receber um conhecimento, um acolhimento, embora eles tenham errado, eles estão pagando pelo erro, nós temos que dar a eles possibilidade de eles serem melhores na hora que sair de lá. E aí eu me lembro que eu levei a proposta para vocês, né? Para você e André, e vocês aceitaram na hora. Então, de repente, a gente viu que tinha várias pessoas voluntárias dos Agentes da Paz e nós fomos ministrar o curso. E um dos detentos, ele disse, mas para que trazer um curso de paz? E esse que falou, no final, ele disse que foi a melhor coisa que aconteceu. Uma pessoa, e ele passou a ser mais solidário entre os amigos, ele era mais culto, então ele passou a ser um voluntário dentro do sistema. Veja a diferença que faz, então não importa o lugar. E não outra, importa. Onde seriam mais necessários os trabalhos para a transformação social? Onde são necessários. Se você não vai falar para um grupo que já está transformado, que já está fazendo bem, você vai trabalhar aquele que ainda não sabe e aquele que também não recebeu, né? E, Maristela, o mais importante que eu percebi no nosso grupo é que a gente não procurou saber o delito que eles cometeram. Não. Nós tratamos eles como seres humanos. E, no final, eles fizeram uma homenagem para a gente, que foi cantar. Eles formaram um coral. Então, veja bem. Olha a transformação. Olha a transformação. Chegamos, homens embrutecidos, passamos 5 dias lá. Os primeiros 2 dias, todos bem carrancudos. No final, todos estavam comungando no mesmo pensamento, né? Que era a promoção da paz num ambiente... Isso foram 5 dias. Imagina se isso fosse feito constantemente. Constantemente. Não só pontual, mas constantemente. E aí eles fizeram uma surpresa, cantaram uma música, né, de paz para a gente. Então, eu acredito na transformação social através de uma cultura de paz.
Isso, a cultura de paz, ela é muito importante, mas você tem que entender, a cultura de paz, ela perpassa pela mediação de conflito, pela linguagem não violenta, pelo aprendizado, pelo acolhimento, pela escuta ativa. Tem que haver um preparo, né? As pessoas, elas podem se capacitar para fazer essa diferença. E o mais importante, quando você faz isso, você muda também na sua família, né? Nossa, eu vejo na minha casa hoje um exemplo das minhas filhas que se tornaram profissionais, assim, valorizando o ser humano, né? Que eu tenho uma filha que é nutricionista, e um dia ela foi fazer uma atividade com as crianças autistas e típicas e atípicas, e ela faz uma dinâmica. Eu falei, você aprendeu aonde isso? Mamãe, eu aprendi com você. Olha, e hoje eu coisa vejo os meus netinhos, Aurora servindo lanche, Sara servindo, colocando comida nos pratos para servir as crianças. Então, a minha família toda, quando eu as convido, elas vão. Isso é maravilhoso. Nós temos algumas fotos aí que eu gostaria que fosse colocada para a gente falar um pouco sobre elas. Olha aí, contação de história. Diz que 100. Diz que sim. Aí foi uma palestra que eu ministrei na Vila Imaté para as crianças sobre ensiná-las a combater a violência sexual e dizer não. E conhecer, né? Ela saber que no corpo dela não pode ser tocado não determinadas pode ser tocado partes, através de né? música. Né? Aí mais um voluntário. Um voluntário, e foi no PROERD, e quando eu levei as crianças da pescaria lá para o PROERD, aí também na Vila Imaté, com o pessoal do CREM, né? Que é um centro de referência nutricional que atende crianças, né? Sim. Aí foi com o pessoal do CAA, eu fui ministrar uma palestra para os adolescentes. Esses bonecos, eles são impressionantes, as crianças ficam impactadas, amo. Né? Aí, impactadas. Aí foi no CEMEI do município, todas as minhas palestras são voluntárias, né? Aí foi que eu fui apresentar um trabalho para o pessoal da Caritas, que dos meus projetos foi escolhido, né? Histórias que curam, e eu fui apresentar com os bonecos. Ações para a construção da cultura voluntária. de paz. Isso. Aonde foi? Foi na Escola Municipal Monsenhor, na escola do município, e aí também com o pessoal da Caritas. E eles pediram para eu levar meus bonecos e contar a história. Aí numa escola lá em Pioca também, eu contando história para as crianças. E como dizer não ao abuso, né? Ao abuso, saber detectar. Aí porque, na realidade, a gente precisa trabalhar, a criança saber o que é o abuso para ela se defender, porque o adulto abusador, ele já está cristalizado, né? Exatamente. E aí foi uma ação na praça também, né, na questão da inclusão, e eu levei a Eloá, que fez um sucesso. A boneca que tem vitiligo. E são os dois mascotes que eu uso para dizer não ao trabalho infantil, que é o Amora e o Noah. O Noah, né? E você nomeou todos eles, batizou, né? Com o nome. E o trabalho com bonecos ajuda, né? Porque a criança, você pode usar, é uma ferramenta, né? Aí foi em Penedo, numa instituição religiosa, tinha em média 57 crianças. Eu fui ministrar uma palestra sobre o combate ao trabalho infantil. É muito importante ter essa consciência, né? E também é muito bom trabalhar as mães, né? As mães. Eu sempre trabalho não só a criança, como a família. Por isso que todos os programas em que eu participei e coordenei, eles foram experiências exitosas porque envolvia a família. Foi feito também um trabalho com 6 escolas, né? E você participou também, foi um trabalho que foi contratado pelo SESC, mas foi impactante também nessas 6 escolas, a contação de história, o trabalho que foi feito com os pais, né? E uma das coisas que nos impactou foi aquela mãe que nunca tinha abraçado os filhos, e quando nós ministramos e teve aquela música que fala sobre o crescer, né? Quando a gente quer crescer, quando é pequeno quer crescer, quando é adulto quer voltar ao início. E ela nunca tinha abraçado, e ela disse que nunca tinha abraçado, mas que aquela experiência
tocou profundamente. Foi uma das palestras que mais tocou. Ela até E pediu lembra para que ser ela filmada. chamou os filhos e abraçou os filhos, né? E veja bem, uma palestra que falava sobre amor, sobre paz. Um trabalho de 1 hora, 1 hora e meia. De 1 hora e meia. Fez Transformou essa a vida diferença. daquela mulher. Exatamente, é isso, é sobre isso que eu estou sobre falando isso. para vocês, é sobre isso que o programa sempre está chamando a atenção, é sobre impactar vidas e torná-las melhores. E a gente também, né? Cada um de nós ser um pouco melhor a cada dia. O programa Trilha Social está chegando no final, você vê, passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Pode ir lá para aquela câmera e deixar uma mensagem para todos aqueles que estão vendo a gente, né? A mensagem que eu quero deixar para cada um que está nos assistindo aqui é que uma atitude de amor, de voluntariado, você pode transformar uma vida. E você pode começar a fazer o voluntariado na sua casa, que é um projeto mais importante. Ser voluntário promove não só a sua transformação interior, mas como também na vida das pessoas. Então, seja um voluntário. Isso. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por compartilhar a sua vida, compartilhar a sua história. E assim, o programa Trilha Social se sentiu honrado com a sua presença. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar aqui sempre trazendo novidades para você, para melhorar a nossa sociedade, com pessoas que impactam a vida de forma positiva. E eu estou esperando você. Até lá!